Minha mãe me ligou pedindo para eu ficar, dizendo que minha avó precisava de mim, que não estava nada bem. Sua voz carregava uma preocupação que hoje sei que era falsa. Eu estava no meu apartamento em São Paulo, rodeada pelas malas que havia preparado para o grande cruzeiro em família. A empolgação foi rapidamente substituída pela preocupação. Sem hesitar, disse que ficaria. O cruzeiro não importava se minha avó precisava de ajuda. Essas palavras voltariam para me assombrar poucas horas depois. Meu nome é Flávia e tenho 28 anos. Sempre fui a filha responsável, aquela em quem todos podiam confiar quando as coisas ficavam difíceis. Mas minha dedicação à família estava prestes a ser testada de uma forma que nunca imaginei. Passei meses esperando ansiosamente por esse cruzeiro. Seria a primeira viagem da família em anos. Meus pais, minha irmã mais nova, Bianca, e alguns outros parentes embarcariam juntos. Tirei folga do trabalho e comprei roupas novas para o verão. Mas quando minha mãe me ligou sobre minha avó estar hospitalizada, cancelei tudo sem pensar duas vezes. Naquela noite, a caminho do hospital, recebi uma notificação no celular. Era uma postagem de Bianca nas redes sociais. Meu coração parou ao ver a imagem. Minha família inteira no navio, taças de champanhe erguidas em comemoração. A legenda dizia: melhor viagem de todas. Muito abençoada por ter essa família maravilhosa. #Cruzeiro dos Sonhos, #Família Unida. Estacionei no acostamento, as mãos tremendo enquanto olhava para a foto. Lá estavam eles, meus pais, Bianca, meus tios e primos, todos sorrindo no deck do navio. Haviam mentido para mim. Haviam me excluído deliberadamente da viagem, usando minha avó como desculpa. Ao chegar no hospital, soube que minha avó nunca havia sido internada. Minhas ligações para meus pais iam direto para a caixa postal. Bianca me bloqueou nas redes sociais minutos depois que vi sua postagem. A traição foi um golpe físico, como se tivessem arrancado o ar dos meus pulmões. Dirigi até a casa da minha avó, lágrimas nublando minha visão. As luzes estavam acesas. Ela abriu a porta surpresa ao me ver naquela condição. Estava perfeitamente bem. Sentamos na sala aconchegante dela, onde contei tudo o que havia acontecido. Eu não conseguia entender por que tinham feito isso comigo. Minha avó ficou decepcionada, mas não surpresa. Sempre nos tratou com igualdade, mas meus pais viam Bianca de forma diferente. Ao longo da vida, percebi que minha irmã sempre foi favorecida. Quando queria fazer balé, encontraram dinheiro para as aulas. Quando precisei de ajuda com a faculdade, tive que pegar empréstimos. Eu sempre estive ao lado da minha avó, ajudando-a com compras, levando-a ao médico, passando tardes olhando álbuns de fotos antigas. Bianca só aparecia quando precisava de algo, geralmente dinheiro. Ainda assim, era filha querida dos meus pais. Minha avó revelou que minha mãe a havia procurado pedindo para que ela fingisse estar doente, caso eu perguntasse. Mas ela se recusou. Não sabia que realmente seguiriam com essa mentira. O cruzeiro não foi barato. Eu havia economizado por meses para pagar minha passagem, trabalhando turnos extras no escritório de contabilidade onde atuava. Agora, me perguntava se minha exclusão sempre esteve nos planos. Será que usaram meu dinheiro para pagar a passagem de outra pessoa? A pior parte não era nem a exclusão em si, mas a forma como me enganaram. Poderiam simplesmente dizer que não queriam minha presença. Mas usaram minha avó, sabendo quanto ela significava para mim, para me manipular.
Minha avó apertou minha mão e disse que, às vezes, as pessoas mostram exatamente quem são, mesmo quando acham que estão escondendo. A verdadeira questão era o que eu faria com esse conhecimento. No dia seguinte, minha prima Mariana, que não sabia que eu havia sido deixada de fora, enviou fotos para o grupo da família no WhatsApp. Vi minha irmã usando o vestido de verão que a ajudei a escolher para a viagem. Meus pais relaxando à beira da piscina com drinks nas mãos. A família toda reunida para um jantar formal, sorrindo e se divertindo. Mas o que chamou minha atenção foi o colar de diamantes da minha mãe. Ele havia sido um presente de minha avó, destinado a ser dividido entre mim e Bianca quando completássemos 30 anos. Minha avó confirmou o que eu já suspeitava. O colar deveria ser compartilhado entre nós duas, mas minha mãe já o havia dado para Bianca. A decepção dela era evidente. Mas o que veio a seguir me chocou ainda mais. 2 meses antes, minha avó entregou R$75 mil aos meus pais para que organizassem uma viagem para toda a família. Ela fez questão de dizer que o dinheiro era para todos. No entanto, eles usaram minha parte para melhorar suas cabines e pagar passeios extras. Por anos, minha avó observou como meus pais me tratavam de forma diferente. Ela esperava que um dia percebessem e mudassem. Mas esse era o limite. Ela se levantou, foi até sua escrivaninha e pegou um envelope grosso. Dentro, havia extratos bancários, fotos, e-mails e anotações feitas à mão, detalhando anos de favoritismo e manipulação financeira. O que eu sentia desde a infância estava ali, em preto e branco. Passei o dia analisando os documentos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Bianca. Me acusava de espalhar mentiras e de tentar arruinar tudo. Mas a verdade estava bem diante de mim. Decidi expor o que aconteceu. Postei nas redes sociais, revelando como haviam mentido sobre minha avó, usado o dinheiro dela e me deixado de fora. Em minutos, parentes e amigos ficaram chocados. Minhas primas, que nunca perceberam o favoritismo, começaram a compartilhar histórias semelhantes. Meu pai me ligou furioso, exigindo que eu apagasse a postagem. Disse que eu estava envergonhando a família. Mas a vergonha não era minha. Eles que haviam mentido, enganado e roubado de mim. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Depois, ele me ameaçou, dizendo que eu não fazia ideia do que estava em jogo. Algo que eles estavam escondendo. Minha avó me disse para verificar meu e-mail. Ela havia anexado um documento que mudaria tudo. Meu avô materno havia deixado uma herança substancial para ser dividida entre todos os netos ao completarem 30 anos. A herança valia mais de 10 milhões de reais. Meu nome estava na lista, mas minha parte havia sido usada para pagar os estudos, os caprichos e até o casamento de Bianca. Meu tio descobriu que meus pais estavam desviando dinheiro do fundo há anos. Quando minha avó confrontou minha mãe, ela prometeu devolver tudo. Mas em vez disso, usou o dinheiro da viagem como um teste. Se tivessem feito a coisa certa, poderiam ter se redimido. Mas falharam. Nos meses seguintes, processei meus pais. O tribunal congelou seus bens e, no final, consegui recuperar minha parte. Minha irmã perdeu tudo que foi pago com o dinheiro roubado. O cruzeiro que eles aproveitaram sem mim marcou o começo do fim para eles. E para mim, foi o início de uma nova vida.